Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Vamos dar sequência a esse bate-papo aqui da segunda lei de Mendel, que tá, ó, moçada, tá fervendo, tá gostoso, tá delícia. E a gente vai seguir o nosso bate-papo trazendo um pouco sobre consequências dessas descobertas da segunda lei de Mendel, né? Quando eu começo a analisar duas características em conjunto, né? Quando eu começo a analisar a hereditariedade de dois genes simultaneamente e tudo mais, eu começo a me enveredar por outras pesquisas que vão desembocar em algumas descobertas importantes, e uma delas é a tal da interação gênica. Aqui a gente vai discutir um pouco sobre como genes diferentes interagem entre si e acabam determinando uma característica ou determinando um grupo de características. A gente vai conversar melhor sobre isso depois da vinheta. Falou? Vamos nessa! Beleza, criançada, sobre a interação gênica, a gente já fez uma introdução sobre isso, né? Mencionar basicamente que aqui você vai ter a análise de mais de um gene e que esses genes interagem entre si na determinação de uma característica, né? Então nós teremos uma mesma característica condicionada por vários pares de genes que interagem entre si. Muitos exemplos, os exemplos vão ser a parte mais importante dessa nossa aula, né? Primeiro exemplo, a gente traz aí a forma da crista da galinha, que é um clássico dos clássicos dos clássicos, né? Aqui fica mais ou menos assim, ó, moçada. Você tem dois genes que são responsáveis pela determinação dessas variações. Então tem um gene R e tem um gene E aqui na parada, né? Se a galinha apresentar os dois genes dominantes, aqui ó, Rzão e Ezão, você já vai ter a manifestação da crista do tipo nós, que é essa aqui, ó. Maravilha! Se o indivíduo tiver o primeiro dominante, né, o Rzão, e o segundo recessivo, característica que vai se manifestar do tipo rosa. Olha lá, que sexy! Terceira possibilidade, o primeiro gene recessivo e o segundo dominante, né? Rzinho, Ezão, alguma coisa. A ervilha já vai ser, a crista já vai ser do tipo ervilha, tá? E por último, se você tiver os dois recessivos, aí você tem a ervilha do tipo simples, que é essa aqui, ó. É mais legal para mim, né? Bem bacana. Bom, não tem muito o que a gente discutir sobre isso, né? São dois genes que interagem entre si e determinam uma característica que é a forma da crista, né? O que pode pegar você nessas questões são os cruzamentos, como sempre, né? Então imagina a situação que o camarada lá, questãozinha, pega para tu dois indivíduos duplo heterozigotos. Ó, esse aqui é duplo heterozigoto. Esse é duplo heterozigoto, tá? Lembrando que se tiver pelo menos um Rzão e um Ezão, a crista já é do tipo nós. Então ele pode dizer assim, ó, duas galinhas de crista tipo nós, dihíbridas, que é a mesma coisa de dizer duplo heterozigoto, tá? Se cruzam, então, e qual é a descendência esperada, né? Qual a proporção entre os descendentes do tipo nós, do tipo rosa, do tipo ervilha e do tipo simples, né? O que se espera dessa descendência? Bom, o que se espera é o seguinte, moçada, o tipo nós, ele precisa ser Rzão. A chance de ser Rzão é 3/4, levando em consideração os cruzamentos mendelianos simples, tá? A chance de ser Ezão é 3/4. Então a chance de ser Rzão e Ezão é só multiplicar, né? 3/4 vai dar 9 em 16, aquele padrão mendeliano que a gente observou na segunda lei de Mendel, né? Segunda possibilidade, ser rosa, né? Ser rosa eu preciso ter o primeiro dominante, que é 3/4, e o segundo recessivo, probabilidade de 1/4. E aí você tem 3/4 vezes 1/4, isso vai dar 3 em 16. E por aí vai, moçada. De ser ervilha, primeiro recessivo, 1/4, segundo dominante, 3/4. Então 1/4 vezes 3/4 vai dar 3 em 16 também. Por último, de ser do tipo simples, Rzinho, recessivo primeiro, 1/4, recessivo segundo, 1/4, 1/4 vezes 1/4, 1 em 16. Perceba que é exatamente a mesma proporção. 9 com os dois dominantes para 3, com o primeiro dominante, segundo recessivo, para 3. Primeiro recessivo, segundo dominante, para 1 com os dois recessivos. É o mesmo raciocínio,
São os mesmos cruzamentos, né? Só muda um pouco aí a forma de expressão desses genes, tá? Bom, um exemplo muito legal de interação gênica é a interação gênica epistática, também conhecida como epistasia. No caso da epistasia, o gene chamado de epistático é o gene inibidor, e o gene que é inibido é chamado de gene hipostático. Bom, basicamente assim, existem genes que podem inibir a manifestação de outros genes. E aí, quando isso acontece, quando você tem um gene que inibe o outro, o gene inibidor é o epistático e o inibido é chamado de hipostático. É bem tranquilo isso aqui, né? Uma coisa interessante é que os genes epistáticos e os hipostáticos nunca são alelos. Por exemplo, nunca pense que o azão e o azinho você vai ter uma relação de epistasia. O azão inibe a manifestação do azinho. Isso não acontece. O que acontece nesse caso é que o dominante ele expressa característica, né, expressa uma proteína, e o azinho não expressa nada, como a gente também já conversou em aulas anteriores, tá? Então, alguns exemplos interessantes. O primeiro exemplo aqui é de epistasia dominante. Epistasia dominante, você vai ter, portanto, um alelo dominante que é epistático, que é inibidor. Então, por exemplo, você tem um azão que inibe o funcionamento de um gene B, por exemplo, né? Então, isso caracteriza uma epistasia do tipo dominante. E aí, essa relação, ela resulta na coloração da cebola. A coloração da cebola é um resultado dessa interação epistática, né? Então, fica mais ou menos assim, ó. Se eu tiver o azão, eu produzo o pigmento roxo da cebola. Se eu tiver azinho, eu produzo o pigmento amarelo. Maravilha. O isão é o inibidor. Então, o isão inibe a produção de pigmento. Ele é o epistático. Então, o isão, por inibir o pigmento, nem vai ser roxo nem amarelo. O isão determina a cebola branca. E o izinho permite a produção de pigmento. Então, a parada fica mais ou menos assim, ó. Quem for azão alguma coisa, izinho, vai ter a coloração roxa e o izinho permite a produção. Então, a cebola vai ser roxa na parada. Se for azinho, izinho, o azinho é cebola amarela, izinho permite, então aqui ó, a cor da cebola vai ser amarela. Se você tiver azão alguma coisa com isão, ou até mesmo azinho com isão, perceba que não importa qual das duas situações, o isão já inibe. E no que o isão já inibe, a cebola vai ser branca nessas duas situações aqui. Tá? Então isso tudo vai estar no texto, é só leitura e interpretação e organizar dependendo da questão organizar as ideias dependendo da questão que já a gente vai fazer uma. Um outro caso aqui, pessoal, epistasia recessiva. Quando o alelo recessivo é que é o epistático, né? Então a coloração dos labradores é um exemplo disso, né? No caso dos labradores fica mais ou menos assim, ó. Você tem o Bzão que determina a cor preta, tem o Bzinho que determina a cor marrom. Aqui o preto, aqui o marrom tranquilinho. O isão permite a manifestação da cor e o izinho inibe a manifestação da cor. Quer dizer, ele vai ser o estraga-prazeres aqui, né? Ele vai ser o epistático, ele vai ser o inibidor. E ele, portanto, vai determinar a cor dourada. Então fica mais ou menos assim. Se eu tenho Bzão e isão, Bzão é cor preta, isão permite. Então, o doguinho lá vai ter cor preta. Se eu tenho Bzinho e isão, Bzinho com marrom, tranquilinho, isão permite a manifestação, então ele realmente vai ser marrom desse jeito aqui, ó. Agora, Chuquinhos, se eu tiver izinho, você vai ter a inibição da manifestação da cor, e não importa se aqui você tem Bzão, não importa se aqui você tem Bzinho. Se tiver izinho, você já vai ter aí um caso de epistasia e de inibição, e portanto a cor que vai se manifestar é a cor dourada. A cor dourada é bem comum aí nos filmes, né? O Marley e eu e tal. É um dos labradores mais comuns, é um tipo de pelagem mais comum entre os labradores, né? Bom, fofinhos, e por último a gente vai pegar a epistasia duplo recessiva, também conhecida como epistasia complementar. Aqui a brincadeira funciona mais ou menos da seguinte forma: tu vai ter que um alelo recessivo de qualquer um dos dois genes é epistático. Então imagina que você tem gene A e gene B. O recessivo do gene A inibe gene B. E o recessivo do gene B inibe gene A. É uma inibição mútua.
Então a gente tem um exemplo clássico disso aqui, que é a questão da surdez genética, né? A surdez profunda. Para o indivíduo conseguir ouvir, normalmente é importante que ele tenha duas estruturas, a cóclea e o nervo auditivo. E aí o que acontece? O Czão determina a formação de cóclea, o Czinho determina a formação de uma cóclea afetada. O Nzão determina a formação do tubo do nervo auditivo normalmente e o Nzinho sem nervo. Então, se o indivíduo tiver cóclea afetada ou não tiver o nervo auditivo, ou os dois juntos, por que não? O indivíduo vai acabar apresentando a surdez. Então, só para você ter uma ideia de como é que funciona lá aquele lance da surdez, vai ficar mais ou menos assim, ó. Se eu for, olha só que legal, se eu for Czão alguma coisa, Nzão alguma coisa, quer dizer, eu tiver os dois alelos dominantes, aí eu vou ter cóclea, vou ter nervo auditivo, então eu vou conseguir fazer uso da audição, eu vou ser ouvinte aqui na parada, né? Ok. Agora, qualquer outra combinação que não seja essa me leva à surdez. Por exemplo, se eu for o primeiro dominante, segundo recessivo, já era, né? Porque aqui eu não tenho nervo auditivo. Então eu vou acabar sendo surdo aqui na parada. Se eu for tchutchuco, primeiro recessivo, segundo dominante, opa, Rafa, então esse camarada aqui vai ser surdo também porque ele não tem a cóclea, é isso mesmo? É isso mesmo, moçada, vai ser surdo lá na brincadeira. E por último, tchutchucos, se você for assim, ó, Czinho, duplo recessivo, né? Recessivo por primeiro, recessivo para o segundo, também vai ser surdo, porque ele acaba nem apresentando cóclea, nem apresentando nervo auditivo, né? Então vai ficar mais ou menos assim, ó, 9 em 16 ouvintes, 3 em 16 de ser surdo, com o primeiro dominante e o segundo recessivo, 3 em 16 de ser surdo também, 3 em 16. Perceba você que para ser surdo pode ser assim, ou assim, ou assim. Então o que eu faço com a regra do ou, moçada? Eu somo as probabilidades. Mantenho a mesma base tranquilinho. Opa, aqui é 1 em 16, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é 1 em 16. Maravilha. Então eu vou somar. 3 com 3, 6 com 1, 7. 7 em 16 de ser surdinho, se você tiver um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, né? Então aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1, ela muda um pouco aqui, né? Fica 9 para 7, mas perceba que 7 é 3 mais 3 mais 1, né? Enfim, é o 9 para 3 para 3 para 1 de Mendel, só que travestido aí de 9 para 7, né? Beleza, moçada, para a gente entender melhor esse lance de epistasia, vamos dar uma olhada numa questãozinha aqui rapidones. Olha só como é que é a parada. Em aves, há 2 pares de genes que interagem na determinação da cor das penas. Então, vamos ver aqui a brincadeira. Ó. Czão determina a pena colorida, vai ser o dominante na parada. Czinho determina a pena branca. Fechou a brincadeira. Aí tu vai ter o Izão, que determina a pena branca, e o Izinho, que não interfere aqui na conversa, né? Ele diz assim, ó, na presença de Izão, o gene Czão não se manifesta. Quer dizer, então o Izão ele vai ser o epistático aqui, né? Ele vai ser o inibidor aqui dessa parada. E aí o resultado disso é que a cor das penas não se manifesta. Você vai ter penas brancas quando o Izão estiver presente, né? Então, cruzando-se indivíduos brancos de genótipo, ah lá, moçada, duplo heterozigoto, ó, Izão, Izinho, Czão, Czinho, obtemos os descendentes na proporção D. Bom, esse tipo de cruzamento a gente já fez milhares de vezes aqui, né? A gente já fez vários cruzamentos em que os indivíduos eram dihíbridos. Então, o camarada é assim, ó. Izão, Izinho, Czão, Czinho, tá cruzando com outro que é igualzinho a ele. Izão, Izinho, Czão e Czinho. A gente viu, moçada, que nesse tipo de cruzamento, isso é um clássico de provas, e é possível que a gente obtenha todas as combinações possíveis
para esses alelos, né? Então é possível, por exemplo, nascer um descendente assim, ó, Izão, o primeiro dominante e o segundo também dominante. Perceba que esse camarada aqui, por ter Izão, a coloração das penas não se manifesta. Então esse camarada vai ser branco, tá? E eu vou ter uma chance de 9 em 16 disso aqui acontecer, né? Que é 3/4 do primeiro vezes 3/4 do segundo, tá? Uma outra combinação possível: primeiro dominante e o segundo recessivo. Quando essa combinação aqui se manifesta nos descendentes, veja que o Izão vai acabar inibindo de novo, né, a manifestação lá das cores. E se bem que o Czinho já determina pena branca de qualquer forma, então, enfim, você vai ter mais uma combinação de genes que gera descendentes de pena branca, né? Lembrando que você tem 3/4 da primeira acontecer, 1/4 da segunda, 3 em 16 é a probabilidade disso aqui acontecer. Além disso, você tem primeiro recessivo, segundo dominante. Coloca aqui, ó, Czão alguma coisa. Então, nessa terceira combinação possível, veja que o Izinho ele não interfere na pigmentação. Então, o Czão vai conseguir determinar penas coloridas. Então, eu vou botar assim, ó, pronto. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? 3 em 16 também, tá? Ok. Por último, você tem a chance, a combinação de nascer descendentes duplo recessivo, né? Recessivo para o primeiro, recessivo para o segundo. Nesse caso aqui, ó, moçada, de novo aqui na parada, ó, você vai ter um descendente com um Izinho, que não interfere, Czinho, que determina a pena branca, então esse cara vai ser branco, né? Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? 1 em 16. Então, você acaba percebendo o seguinte, que para ser branco pode ser assim, ou assim, ou assim, moçada. Então, esse ou a gente vai substituir por uma soma, tá? Então, você pega aqui, ó, 9 em 16, mais 3 em 16, mais 1 em 16. Isso aqui vai dar 9 mais 3, 12, mais 1, 13 em 16 é a chance de nascer um descendente de cor branca, tá? E a chance de nascer um descendente colorido é simplesmente isso aqui, ó, 3 em 16 na parada. Então a gente vai agora para as alternativas e procura lá aquela que vai se encaixar melhor com a nossa análise, né? Então eu tenho 13 brancos para 3 coloridos, 13 para 3, opa, foi a proporção que a gente encontrou, né? 9 para 7, 12 para 4, 15 para 1, 13 para 3. E aí foi 13 para 3, só que 13 coloridos para 3 brancos, né? É o contrário, né? 13 brancos para 3 coloridos, letra A na brincadeira. Moçada, sobre esse tipo de questão de epistasia, você vai ter que desenvolver um raciocínio parecido com esse que a gente fez aqui. Você não vai decorar todos os casos de epistasia do mundo, ou basicamente você vai ler o texto, vai extrair a informação do texto e vai construir o seu raciocínio em cima disso, tá? Lembrando que você não vai precisar ficar fazendo aqueles grandes quadros, né, com 16 possibilidades, porque você já tem as estratégias aqui de regras de probabilidade, já conhece como é que funciona os padrões de herança da segunda lei de Mendel. Então aqueles quadrão de 16, aquilo, moçada, aquilo não é nada usual, né? Você vai usar a matemática a teu favor e vai conseguir resolver essas questõezinhas da forma mais simples possível. Falou, moçada? Então, ó, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!